pessoal, eu vou deixar uns minutinhos até que todo mundo consiga entrar para a gente poder iniciar a apresentação daí, tá bom? Pessoal, então eu vou disponibilizar o início da apresentação. Carlos, pode começar, por favor. Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui o episódio 9 da nossa série de Ransomware. Você tem, descubra, priorize e mitiga as falhas invisíveis que comprometem a sua organização. Vou falar um pouco hoje sobre CTEM. Estou mais sozinho aqui hoje mesmo, não vamos ter nenhuma demonstração técnica de produto, como a gente vinha tendo em algumas webinars passados. Deixa eu passar aqui. Então, sou o Carlos, trabalho aqui no Red Team da DropReal. Sou formado na Unicinos, tenho algumas certificações, então me adicionem aí no LinkedIn, sigam a Drop. Nas redes sociais. Ah, Aqui, então, só relembrando, né, a nossa série de webinars aqui da Drop. Então, são 34 webinars ocorrendo semanalmente, aí, todas as terças-feiras, às 10 horas. Hoje a gente vai falar aqui sobre CT, então, ainda ali na série de Ransomware. E basicamente, recomendo aqui todo mundo acompanhar todos os webinars, né? Aqui, então, um resumo, né, bem grande das datas. Então, fiquem ligados aí também nas redes sociais quando tiver alguma atualização. Pode acontecer de trocar uma data ou outra. E aqui, então, trazendo a famosa caneca da Drop, né? Malware's Exploits, você não tem poder aqui, eu posso tomar meu café com tranquilidade. O nosso lema aí, então, sempre lembrando que a gente está sempre atuando, né, 24/7, não permitindo malwares nem exploits a causar impacto nas organizações. Então, os escritórios da Drop, né?
Como sempre, a gente tem ali escritórios em Brasília, São Paulo, Vila Velha e o nosso central aqui em Canoas. E a programação de hoje, então, a gente vai falar então de atividades tradicionais, o que que é CETEM, que é o tema aqui da apresentação de hoje, trazer um pouco do modelo contínuo de CETEM, como funciona a implementação na prática, a diferença entre CETEM e gestão de vulnerabilidades, quais os benefícios do CETEM, ah, quais os desafios também. E ali no final a gente então libera para perguntas e respostas, fiquem à vontade para mandar aí no chat ou no Q&A ali. E por fim o sorteio de brindes, então, né, hoje a gente vai sortear a famosa caneca da Drop ali e um kit de chimarrão. Então, sem mais delongas, ah, vamos começar aqui a apresentação. Então, aqui já começa com uma pergunta, né? Então, para todo mundo aí que trabalha em alguma empresa, você realiza algumas das atividades abaixo no seu ambiente, né? Então, scan de vulnerabilidade, pen test, gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de superfície de ataque externa, né? O SM, ou hardening. Então, são todas atividades, né, tradicionais que a gente chama ali, que são atividades normalmente pontuais que a gente executa. E que realmente são atividades importantes, né? Todas elas são bem importantes, podem nos demonstrar riscos que a gente pode estar correndo, porém, elas já entram nesse campo aí de ser realmente tradicional, de ser antigo, e a gente tem novas metodologias a serem aplicadas, né? E quais são os problemas, né, então, dessas atividades tradicionais? Então, o primeiro ponto é que a gente traz uma visão pontual da superfície de ataque, né? Então, por exemplo, quando a gente faz ali um ESM, a gente define o escopo lá no início e aquele escopo fica aquele para sempre, ou não é periodicamente executado novas descobertas. Aqui tem a parte de priorização também, então, né, baseada só em severidade técnica. Até eu trouxe um dado aqui do OpenCVE. Então, em 2024, a gente teve ali mais ou menos 37 mil novas CVEs, o que dividido ali por 365 dias, né, dá uma média ali de 103 novas CVEs por dia. Então, se a gente ficar só olhando para a CVE, a gente vai realmente estar causando um overload ali no nossos times de correção, de infraestrutura, desenvolvimento. Então, testes de segurança pontuais e desconectados, né? Então, quando a gente faz um pen test, por exemplo, normalmente a gente vê que as empresas, né, fazem ali uma vez no ano, duas vezes no ano no máximo, por questão realmente de algum requisito regulatório. A gente vê que realmente não são muitos testes, ou eles fazem o pentest, corrige, depois, um mês depois, ele já está vulnerável de novo. É algumas práticas que acontecem aí, né? E o tempo de resposta alto, então, né? Então, até trouxe uma métrica da Tenable, que 32% das vulnerabilidades críticas permanecem expostas por mais de 180 dias, né? Então, imagina você na sua empresa, é descoberta uma vulnerabilidade crítica, em média, aquela vulnerabilidade ela vai durar no mínimo 180 dias ali, realmente trazendo uma exposição para a empresa, trazendo uma exposição, então, para as ameaças, né? Então, atacantes que podem estar querendo explorar aquela vulnerabilidade para causar algum tipo de impacto. E realmente tudo isso a gente traz aqui como um problema, né, de ser executado de maneira pontual, de não ter daqui a pouco integração, não ter automação com outras ferramentas, com outras metodologias. Então, realmente o CTEM vem aqui para isso, né? Então, o que que é o CTEM? O CTEM ele não é uma plataforma, né? Ele não é uma ferramenta que você vai lá e compra a ferramenta e fala, ah, agora eu tenho um CTEM. Não, o CTEM, né, o que a sigla quer dizer? Ele é um Continuous Threat Exposure Management, então um gerenciamento contínuo de exposições a ameaças. Então, realmente, tentar identificar sempre que a gente está exposto a alguma ameaça e tentar mitigar aquela ameaça o mais rápido possível, né? Então, ele é realmente um processo contínuo baseado em risco para identificar, priorizar e mitigar exposições de segurança da informação. É um conceito aí que o Gartner trouxe em 2022 e que ele tenta realmente ir além desse gerenciamento de vulnerabilidades tradicional. Então, hoje eu vou estar falando do CTEM aqui, eu vou estar trazendo o conceito de CTEM, né? O que que é o CTEM, quais as etapas, quais os processos que a gente tem que implementar. E como eu comentei, hoje a gente não tem nenhuma plataforma aqui para apresentar, porque realmente a ideia é apresentar o conceito e os processos que estão dentro desse conceito, dentro dessa metodologia, e nos webinars futuros. Então, até semana que vem, por exemplo, a gente vai falar de pentest, de análise de vulnerabilidades. Então, nos próximos webinars, a gente vai trazendo mais a fundo, né, o que que a gente traz, o que que a Drop aqui também traz, para ser incorporado dentro do processo, dentro da metodologia de CTEM, né? Então, aqui trazendo o modelo contínuo aqui do Gartner, de CTEM.
Então, aqui a gente tem a primeira etapa de escopo, a segunda etapa de descoberta, terceira etapa priorização, quarta etapa validação e quinta etapa mobilização, né? E vocês podem ver também que tem um diagnose ali, né? Então, o diagnóstico, então as etapas um, 2 e 3, elas estão relacionadas com esse diagnóstico, e as etapas 4 e 5, então, realmente com a tomada de ação, né? De pegar a ameaça. Então, o diagnóstico ele vai identificar uma ameaça, um caminho de ataque, e a gente vai ter ali a parte de ação que é para mitigar aquela ameaça, fazer o gerenciamento dela, né? E agora, então, entrando um pouco mais em cada etapa aqui desse modelo contínuo, a gente começa com a parte de escopo, né? Então, até, por exemplo, um gerenciamento de vulnerabilidade ele também começa com uma parte de escopo, mas aqui a gente vai estar tentando sempre falar o linguajar do negócio, né? Então, o que é um sistema e um ativo crítico para o negócio? Então, dentro das empresas, daqui a pouco a gente pode estar fazendo um gerenciamento de vulnerabilidades em todos os servidores, mas o nosso principal ativo crítico, daqui a pouco ele é um SaaS que está no fornecedor. Então, tudo isso são pontos que devem ser mapeados aqui na parte de escopo, para justamente definir qual que vai ser o nosso escopo, né? Onde que a gente vai atuar com o CTEM. E aqui um ponto muito importante de comentar é que a gente recomenda, né? Então, se for tentar implementar o CT na sua empresa, normalmente a gente começa num escopo menor e vai realmente aumentando esse escopo com base também na maturidade desse processo, né? Então aqui a gente trouxe alguns exemplos de escopo, né? Daqui a pouco superfície de ataque externo, ambiente SaaS, fornecedores, né? Então tudo que pode trazer risco para o negócio, principalmente focando ali nos ativos, né? Depois a gente meio que definiu o escopo. Eu quero daqui a pouco olhar só para meus ativos externos. Então a gente vai ter que mapear esses ativos, mapear o que, que vai estar dentro desse escopo. E aqui também já fazendo uma parte de identificação, né? Então identificar TAs conhecidos na indústria da organização, Threat Actors, né? Que é a sigla, que é basicamente a gente identificar o, quem, por exemplo, vou trazer um setor de varejo. O que, que é uma ameaça para o setor de varejo hoje? O que, que é uma ameaça para um e-commerce? Então a gente tem que identificar realmente os nossos threat actors que são conhecidos a essa indústria e alinhar os objetivos do programa com os riscos do negócio e as políticas de segurança. Então o que é isso, né? É a gente realmente definir o objetivo do nosso programa para diminuir riscos de negócio, principalmente alinhado também com a política de segurança da informação da empresa, né? E por fim, ali na parte escopo, então a gente registra e documenta esse escopo. Então, a gente vai implementar o processo de CTEM aqui em todos os nossos ativos externos. Então a gente vai fazer um mapeamento de superfície de ataque externa, e esse mapeamento ele deve continuar, deve ser contínuo, né? Então, basicamente, quase que em real time, a gente tem que estar sempre testando, identificando novos ativos nesse escopo, identificando Shadow IT, né? Então, daqui a pouco a gente tem APIs expostas que a gente nem sabe que são expostas, e tem subdomínios que a gente nem sabe que existem. Tudo isso tem que estar sempre sendo mapeado continuamente, né? E para isso a gente vem para a etapa de descoberta, então, que é realmente identificar todos os ativos que a gente definiu que a gente quer monitorar, que a gente quer priorizar baseado em risco. Então, para isso aqui já entram algumas ferramentas, né? Então, descobrir vulnerabilidades, falhas de configurações, exposições, realizar scans de coleta de dado e avaliar essas exposições, né? Então, aqui até eu dou um exemplo. Por exemplo, a gente pega lá, eu quero olhar para os meus ativos externos. Então, daqui a pouco a pessoa vai só pegar lá, fazer um mapeamento de subdomínios. Mas não é só subdomínios que estão expostos externamente. Daqui a pouco eu posso ter um bucket S3 na minha cloud que está aberto para a internet. Eu posso ter um servidor que está aberto para a internet sem autenticação. Posso ter credenciais vazadas, né? Então, ativos de identidade que podem ter vazado na internet. Então, tudo isso a gente vai muito além daquela visão tradicional de CVE, né? Eu tenho uma CVE tal lá no meu site, no meu WordPress, que é bem comum ter alguma CVE. A gente vai tentar ir além, a gente vai tentar realmente identificar falhas de configuração, exposição de identidade, falha de configuração, tudo isso a gente vai trazer aqui na descoberta e realmente tentar coletar dados de várias ferramentas, né? Então, quando eu comentei que você tem uma ferramenta, ele não é uma, são várias ferramentas que a gente vai ter que ter para realmente estar fazendo essa descoberta ativa e recorrente de configurações, de falhas, de vulnerabilidades nos nossos ativos que a gente quer dentro do nosso escopo de CTEM. E aí a gente vem para uma etapa de priorização. Aqui nessa etapa, a gente vai ter que ir além
da severidade técnica ali que o CVSS nos traz, por exemplo. Então, por exemplo, uma CVE, ela tem um CVSS, mas a gente pode classificar hoje em dia utilizando alguns frameworks, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo o EPSS, o SSVC, né? O Stakeholder Specific Vulnerability Categorization, e o VPR. A gente tem que ter critérios de priorização, né? Então, qual a urgência da gente priorizar aquela vulnerabilidade, aquela configuração? Qual o impacto daquela vulnerabilidade pode ter se ela for explorada? A gente tem que levar em consideração aqui controles compensatórios que a gente tem implementados para evitar aquele tipo de vulnerabilidade, aquele tipo de falha ou de exposição, que seria o termo mais apropriado, né? E principalmente qual a nossa tolerância ao risco, né? Então, sempre realmente o CTEM ele tem que comunicar com as áreas de negócio. A gente não pode manter só no técnico, senão ninguém vai se entender, basicamente, né? A gente tem que realmente trazer para o nosso gestor falando, olha só, esse risco aqui ele é crítico porque ele pode causar isso, isso e isso, e isso pode acabar, essa comunicação, né? Se a gente trazer ela de um jeito mais negocial, pode acabar facilitando também para as equipes técnicas, né? E aqui um ponto bastante importante do CTEM, que é considerar o ataque path, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma vulnerabilidade de path traversal numa aplicação web, né? Então, uma vulnerabilidade que normalmente ela é categorizada como alta, porque ela só impacta ali normalmente a confidencialidade, né? Então, quando o atacante consegue, por exemplo, ler arquivos do servidor de forma indevida, né? Basicamente, eu não vou entrar tão tecnicamente na vulnerabilidade em si, mas a gente tem essa vulnerabilidade. Com essa vulnerabilidade, o atacante ele consegue ler um arquivo dentro do servidor que tinha uma credencial. Daqui a pouco ele consegue autenticar no servidor. Se autenticando, ele consegue fazer uma movimentação lateral. Ele entra na nossa rede. Da nossa rede, ele lê o Active Directory, pega lá no AD alguma misconfiguration no AD. Então, por exemplo, uma conta de admin com Kerberos roast, né? Então, quando ele consegue gerar um ticket daquela conta de admin e quebrar aquele ticket. Então, tudo isso seria um caminho do ataque que pode levar um atacante lá do nosso ponto de vista externo até cair dentro da nossa rede e virar um domain admin dentro da nossa rede, né? Então, seria realmente considerar esse caminho que um atacante pode ter e a gente pode priorizar esse caminho, a gente pode implementar tanto controles compensatórios quanto medidas para evitar esse risco, né? Então, aqui um controle de compensação, por exemplo, seria ter um AF que bloqueia todo tipo de ataque de path traversal. Isso seria um controle de compensação, porém, a gente ainda teria que planejar a correção desse ataque path, né? Se a gente ainda considerasse que esse fosse um risco alto ou crítico, até né, esse caminho do ataque realmente vai nos dizer se aquela vulnerabilidade lá no início, que ela tinha categoria alta, daqui a pouco ela pode virar uma crítica, se eu não tenho nenhum controle compensatório, e se eu vejo que realmente a partir daquele ponto o atacante consegue cair dentro da minha rede. Ou daqui a pouco essa vulnerabilidade que lá no início é alta, eu valido ali os controles que eu tenho, e pode ser um caminho ali para o atacante que vai ser um caminho muito difícil e que vai cair lá para um risco baixo. E aí eu vou realmente entrar ali na categoria de tolerância a risco, né? Então, que tipo de risco eu vou aceitar? Eu vou aceitar risco alto? Eu vou aceitar risco médio? Vou aceitar risco baixo, né? Então a gente sempre fala aí que quando a gente fala de risco, basicamente todas as empresas vão estar correndo riscos e tu tem que ter um nível de aceite ali que tu acha ideal para o teu negócio, né? E então, depois de definir, considerar esse attack path, considerar ali os frameworks de classificação, né? Então, EPSS, SSVC, VPR, considerar o Threat Intelligence, né? Então, todo esse mapeamento que a gente fez até agora, a gente vai utilizar e correlacionar todas essas informações aqui na priorização. E quando a gente priorizar alguma vulnerabilidade, algum attack path, a gente tem que validar, né? Fazer essa validação, que é realmente validar-se, então, se tudo isso que foi identificado até agora pode ser explorado, testar o caminho do ataque. Então, o CTEM aqui, ele traz, ele tem uma etapa só para isso, né? Só para validar. Então, o CTEM aqui, ele realmente considera que a empresa tem ali um Red Team que possa estar continuamente testando attack paths, testando vulnerabilidades e testando também a própria efetividade dos controles de defesa. Então, a gente até trouxe aqui no Red Team, Pentest, BAS. O BAS seria ali uma ferramenta para automatizar isso, né, um Breach Attack Simulation. Mas a ideia aqui realmente seria
Até pegando o exemplo que eu trouxe anterior. Eu tenho uma vulnerabilidade de Path Traversal na minha aplicação web, que está exposta para a internet, qualquer pessoa consegue explorar. Então, eu vou pegar essa ameaça e vou levar lá para o meu Red Team e falar, ó, explora essa vulnerabilidade aqui, ver até onde a gente vai conseguir chegar, ver se a gente consegue realmente executar esse caminho de ataque, ver qual o impacto real dele, né? E aí, daqui a pouco, a gente tem lá um AF na frente que bloqueia qualquer tentativa de exploração dessa vulnerabilidade. E aí a gente vai ver que esse risco, né, em vez de ser alto, em vez de ser crítico, ele já caiu lá para baixo, porque a gente vai ter controles compensatórios ali para realmente mitigar esse risco, né? Ou a gente vai identificar que aquilo ali realmente era um risco crítico, que tem que ser validado, e que tem que ser principalmente corrigido, né? Tem que ser mitigado, tem que ser implementadas uh, ali controles para mitigar aquele risco. E aí a gente vem para a parte então de mobilização, que é engajar as áreas que estão envolvidas. Então a gente vai lá no início a gente teve nosso escopo e nossa descoberta, então a gente identificou os ativos e mapeou eles. E a partir daquele mapeamento a gente tem que também ter um mapeamento também das equipes que estão envolvidas com aquele ativo. Então, quem, quem que é o dono dessa aplicação web? Quem que é o time responsável? Tem o time de desenvolvimento, o time de infra e eu tenho o time de negócio que utiliza esse sistema. Então, para eu fazer uma correção nele, daqui a pouco talvez eu tenha que deixar ele offline. Se eu deixar ele offline, o quanto meu negócio vai perder com aquele sistema offline por X tempo? Então, tudo isso tem que estar já mapeado para a gente, depois, lá na etapa de mobilização, a gente conseguir engajar as áreas que estão envolvidas, relacionadas a essa exposição. Então, a gente vai definir os responsáveis pelas correções, né? Quem que vai aplicar os controles definidos. Uh, Treinar os times técnicos e os times de negócio, então justamente para isso, né, a gente definiu lá, esse servidor aqui, ele segura a aplicação web tal, que é utilizada lá pelo meu time financeiro, e se essa aplicação parar por uma hora, eu vou perder dinheiro. Daqui a pouco a gente tem que estar com esse time já treinado, já ter medidas também para prevenir isso, e principalmente, né, de novo aqui essa palavra que quando a gente fala de CT, que é automatizar e simplificar, né, então a gente tem que sempre tentar simplificar as ações e automatizar a execução dessas correções, que em alguns casos não vai ser possível, né? Mas aqui nesse caso até que eu estou comentando seria bem difícil ter uma automação dessa execução, mas a automação do processo em si, né? De engajar as áreas envolvidas, engajar time de correção, engajar time de infra, engajar todo mundo, para tudo isso tem que estar bem treinado, simplificado e automatizado, né? Então, basicamente, essas são as etapas do CTEM. E aqui a gente traz uma comparação, então, do CTEM com gerenciamento de vulnerabilidades, né? Então, qual que realmente que é a diferença? A gente começa ali na parte de abordagem e frequência, né? O CTEM, ele realmente ele é contínuo e em tempo real, então ele tenta ser o mais simples e automatizado possível, sempre em tempo real. Enquanto um gerenciamento de vulnerabilidades, ele normalmente ele vai ter lá os scans pré-agendados, que a gente chama. Esses scans vão estar agendados de maneira semanal, mensal, daqui a pouco quase até diária em alguns casos, mas é bem difícil ter isso realmente em tempo real. E para fazer isso em tempo real, né, a gente tem ferramentas também, então ferramentas de XDR, ferramentas de agentes que ficam continuamente procurando vulnerabilidades nas máquinas, né? Então tudo isso vai entrar aqui no CTEM. A parte de priorização, então, como eu comentei, o gerenciamento de vulnerabilidades, normalmente ele foca mais na severidade técnica, né? Então, principalmente o CVSS, porém, até como eu demonstrei lá no início, ano passado a gente teve 37 mil vulnerabilidades, se não me engano, acho que umas 20% talvez eram críticas, então, sei lá, 3.700 vulnerabilidades críticas, né? Então, é comum a gente ver alguns cenários com muitas máquinas, né? O cliente vai ter lá 10 mil vulnerabilidades críticas, né? Onde é que a gente vai focar dessas 10 mil? Os times acabam ficam sobrecarregados, né? Então você tem realmente ele tenta trazer esse contexto de impacto no negócio, incorporando threat intelligence também, né? Então a parte de PSS, né, que é tentar prever qual o score, né, qual a possibilidade daquela vulnerabilidade ser explorada. O SSVC, então trazer para o stakeholder, né, tentar demonstrar para o stakeholder qual o risco daquela vulnerabilidade ou daquela exposição. O VPR, que também é uma métrica que a gente utiliza, né, que ele tenta, que é justamente o rating de priorização da vulnerabilidade, né, aqui também já incorpora, então, Threat Intelligence.
os feeds ali, né? Identificar se essa vulnerabilidade está sendo explorada, se não está. A parte de cobertura, então, o gerenciamento de vulnerabilidades ele vai focar muito em ativos que já são conhecidos e já são inventariados, né? Então, a gente vai ter um agente instalado lá nos servidores e a gente vai ficar sempre rodando scan naquilo que a gente já conhece. O CTEM, ele tenta realmente trazer, principalmente na etapa ali de descoberta e depois na etapa de validação, como a gente vai ter continuamente, a gente vai estar continuamente, né, com alguma automação, com alguma ferramenta ou até manualmente tentando identificar novos ativos, identificar ali o Shadow IT, né, identificar ativos que pertencem à organização, mas daqui a pouco eles não estão inventariados ou eles não estão sendo vistos, né. Validação de controles, então é bem comum no gerenciamento de vulnerabilidades. E o quão válido é um controle que foi implementado. Daqui a pouco a gente tem uma vulnerabilidade lá de um IIS que está reportado como uma vulnerabilidade, né? Numa versão específica. Daqui a pouco o cara de infra ele pode ter ido lá no IIS e só alterou o banner que ele responde. E aí o nosso scanner de vulnerabilidade automatizada, ele passou lá de novo, ele viu, já mudou o banner, já atualizou. Então, como ele já está atualizado, já não tem mais aquele risco, não tem mais aquela vulnerabilidade. Enquanto no CT, não, a gente vai ter que ter realmente alguém validando aquele caminho, aquele ataque path, né, que a gente viu, validar aquele ataque path para realmente garantir que a vulnerabilidade realmente foi mitigada, que a exposição foi mitigada, né? Eficiência operacional, então no gerenciamento de vulnerabilidades é bem comum lá que os times ou eles têm várias listas de vulnerabilidades ou eles têm 1 milhão de tickets abertos para correção, enquanto no CT a gente quer focar realmente no que importa, né? Então trazendo o contexto do negócio, trazendo threat intelligence, trazendo IA, trazendo o máximo de dados possível correlacionado para a gente focar no que importa para o negócio e não focar em coisas que não vão ser um risco para nós, né? Integração com o Red Team, então gerenciamento de vulnerabilidades, normalmente ele não vai ser muito conectado, né? Não é comum a gente ver isso, enquanto no CTEM a gente tenta integrar simulações de ataque com o próprio gerenciamento de vulnerabilidades. Então, a gente pega os scans e tenta realmente ir lá e validar aquelas vulnerabilidades, aquelas exposições. E o resultado, então, o gerenciamento de vulnerabilidade ele pode ter correções sem reduzir o risco, enquanto o CTEM ele realmente comprova que ele reduziu a exposição cibernética da empresa, né? Então, daqui a pouco a gente pode corrigir lá 1.000 vulnerabilidades críticas num mês com o gerenciamento de vulnerabilidades, enquanto com o CT a gente pode ter corrigido um ataque PF que seria muito mais crítico que todas as vulnerabilidades em conjunto ali, né? Um exemplo. E aqui um resumo, então, do que a gente tem que fazer para implementar na prática o CTEM. Então a gente precisa mapear a superfície de ataque, bem importante. Então, mapear ativos de cloud, APIs, endpoint APIs, ativos IoT, códigos, basicamente tudo que a gente expõe, né? Então, tudo que a gente tem de ativos, a gente tem que ter isso mapeado. A gente tem que automatizar essa coleta de dados, né? Então, com scan de vulnerabilidades, scan de descoberta de ativos, procurar por informações vazadas, né? Tudo isso tem que ser automatizado. Priorização com IA, então utilizar a força da inteligência artificial para correlação de informações. Os testes contínuos, né? Então ter ali realmente uma automação tanto do Red Team, talvez com base, né? Com Breach Attack Simulation. Executar pen testes mais recorrentes, né? Do que ali uma vez no ano, 2 vezes no ano. E também automatizar a resposta. Então com SOAR, Patch Management e principalmente mover de respostas reativas para processos contínuos, né? O que seria isso? O scanner passou lá, ele detectou vulnerabilidade. Tá, a partir desse ponto aqui, então começa meu processo que eu vou reagir àquela vulnerabilidade que foi identificada. Enquanto no CTEM, a gente vai tentar prever o caminho de ataque que um atacante pode ter e a gente já vai implementar medidas de controles antes de realmente a gente ter alguma exposição, de ter alguma vulnerabilidade, de ter uma falha de configuração. A gente já vai tentar estar implementando controles antes mesmo disso acontecer, né? Então, benefícios do CTEM. Então, a gente vai ter uma priorização eficaz. Então, como eu comentei ali, a gente tem realmente que priorizar exposições falando com o negócio, né? Então, a gente tem que entender a linguagem do negócio e priorizar com base no risco. Vai ter melhoria contínua, então, como é um processo, né? O processo de CTEM realmente, como ele vai
quão mais maduro, né? Quanto mais a gente rodar ele, mais automatizar ele, a gente vai mais melhorar ele, consequentemente melhorando a própria segurança. Menos esforço operacional, então, como eu comentei, daqui a pouco lá a gente vai diminuir aquelas listas gigantescas, um monte de ticket aberto de vulnerabilidade, para realmente focar em um ataque path ou em um caminho ali que realmente faça sentido para a organização e que possa ter algum impacto na organização, né? Maior resiliência cibernética, porque a gente vai estar tentando realmente, de um ponto de vista mais de impacto, mais de atacante mesmo, de entender, ah, por exemplo, quando a gente vai tentar atacar uma empresa, a gente vai entender qual é o impacto que a gente tenta causar nela. E aqui nesse ponto de resiliência, a gente já vai ter entendido isso propriamente ali de dentro, digamos assim, né? Então, a gente realmente vai estar mais seguro para atacantes externos, ou mais resiliente, né? Conformidade de auditoria, então esse processo, né, como ele é bem novo, surgiu ali em 2022, mas já estaria em conformidade com melhores práticas de NIST, CIS, ISO, então junto com aqueles controles ali, né? Os desafios, então, da aplicação do CTEM, até não é um processo que pode ser implementado em qualquer empresa, né? Realmente tem que ter um estudo, identificar se faz sentido para aquela empresa, para aquele modelo de negócio. A questão de mudança de mentalidade, então, quando sempre que a gente tenta mudar um processo, mudar alguma coisa, vai ter aquela questão de, não, eu faço hoje assim e assim funciona, né? Então, sempre existe essa questão de mentalidade. Falta de integração entre ferramentas e equipes, então é normal a gente ver daqui a pouco a empresa tem lá 40 ferramentas de segurança ou de coleta de dados diferentes, nenhuma dessas ferramentas se integra entre si, e aí tem várias equipes cuidando dessas ferramentas, então tem o DevOps, tem o sysadmin, tem a segurança, tem o IT, então tem várias equipes diferentes, e a própria falta de integração, tanto entre as equipes quanto entre as ferramentas, pode ser um desafio na implementação do CTEM. Questão de orçamento e tempo, então, como eu comentei, Uh, no CT, o foco é realmente automatizar o máximo possível. E para isso, né, para a gente criar essas automações, criar integrações entre ferramentas, tudo isso demanda tempo e demanda dinheiro também. É a própria escalabilidade, né? Então, quanto maior o nosso escopo, mais difícil é a gente implementar um processo. Isso eu acho que para qualquer processo acontece assim. Então, a gente tem que realmente começar pequeno e depois ir aumentando. E métricas de sucesso, né? Então, no gerenciamento de vulnerabilidade é muito simples a gente fazer uma métrica lá de, no último mês foram corrigidas 5.000 vulnerabilidades críticas, ou foram descobertas novas 100 vulnerabilidades e corrigidas 150. Então, são várias métricas que a gente tem no gerenciamento de vulnerabilidades, que é mais simples de demonstrar, enquanto no CTEM a gente realmente vai ter que falar a linguagem do negócio e falar, no último mês a gente trabalhou aqui em 3 vulnerabilidades e diminuímos a exposição aqui que podia causar um impacto crítico, a gente diminuiu essa exposição para causar um impacto baixo. Então, essa própria comunicação de métrica não é uma questão simples, né? E aqui, já finalizando, quais as melhores práticas, né? Então, para a gente implementar o CTEM, focar em quick wins e automação, né? Então, tentar ali realmente ver o que é mais fácil no início, começar num escopo menor e tentar naquele escopo já demonstrar um ganho real. Tornar a validação um hábito, né? Então, por exemplo, a gente ter realmente esse hábito de, corrigimos aqui uma vulnerabilidade, vamos testar aquele caminho de ataque novamente para ver se ele foi mitigado. Questão de comunicação com a equipe de negócio, então comunicação de risco, principalmente. E a questão de evolução contínua, né? Então, tá realmente sempre tentando avaliar o processo, identificando falhas nesse processo, né, que é normal, e principalmente corrigir as falhas identificadas no próprio processo do CTEM, né? E aqui um resumo geral. Então, né, é um processo. O que é o CT? É um processo proativo e contínuo. A priorização tem que ser baseada em risco, com decisões tomadas baseadas em ameaças reais, baseado em threat intelligence, baseado em informações que a gente coletar. E além, né, das CVEs, então a gente tem que ir muito além de CVEs, a gente tem que identificar identidades, falhas de configuração, exposições de cloud, tudo isso. E a gente tem que ter, principalmente, a colaboração entre as equipes e alinhamento com o negócio, né?
Então aqui, só um resumo dos serviços aqui da Drop. Então, vários desses serviços podem estar sendo implementados nesse processo de CETEM. Uh, e fico aberto aí também para qualquer dúvida, né? Aqui os nossos parceiros de negócio, então, diversas ferramentas que a gente utiliza, que também podem estar sendo utilizadas para esse processo, né? Que principalmente Tenable tem várias ferramentas que identificam vulnerabilidades, identificam ativos, priorizam baseado em risco, e várias outras ferramentas que a gente utiliza também, né? Aqui as referências, então, até é a palestra que o Diego, aqui nosso CTO, fez no Secops Summit 2025 sobre CETEM, e também ali um webinar do próprio Sans, que é bem legal, recomendo aí todo mundo assistir. Ah, Fica aí os links. E agora abrir para perguntas e respostas, não sei, acho que não temos nada no chat nem no Q&A, podemos ir ali talvez para o sorteio. Se alguém tiver, né, alguma dúvida, quiser colocar no chat, eu passo para o Carlos, então. Vou dar uns minutinhos. Caso não tenha nenhuma dúvida por agora, a gente pode partir para o sorteio daí. Enquanto eu aguardo, né, para ver se alguém tem dúvidas, vou disponibilizar no chat, pessoal, o link para a realização do sorteio. Então, eu peço que vocês vão se cadastrando, né, se fazendo o cadastro de vocês ali com o nomezinho. E vou deixar aberto por uns minutinhos. Logo mais eu volto também para encerrar a inscrição do sorteio. E aí a gente pode partir daí para te fazer o sorteio, tá, Carlos? Beleza? Eu vou verificar aqui, Igor. Já mando o link certinho, novamente. Acho que agora vai dar certo. Pessoal, por favor, testem aí. Enquanto isso, tem uma pergunta ali do Pablo. Consegue falar para o pessoal quais são os primeiros passos para implementar um programa de CETEM em uma organização que ainda está no estágio reativo de segurança, né? Então, pensando em uma organização que ainda está no estágio reativo, né? Então, provavelmente a empresa já deve ter algumas ferramentas, então que ela está reagindo. E a ideia realmente seria utilizar essas ferramentas, tentar integrar ao máximo elas, e automatizar essas ferramentas já existentes. E a partir dessa automatização, né, dessas ferramentas, a gente consegue ir para um próximo nível, então, de realmente começar a entender, correlacionar os dados, né? Então, agora como elas iriam estar integradas, correlacionar esses dados e tentar identificar caminhos de ataque
Só um ponto, talvez um ponto inicial antes seria definir o escopo que a gente vai atuar, né? E aí, com esse escopo definido, sim, fazer essa etapa de automação, depois correlação, e aí partir para a parte de validar continuamente e ir melhorando esse processo, né? Deixar mais uns 2 minutinhos para o pessoal o link disponível. Quem não conseguiu se cadastrar ainda, por favor, se cadastra ali para a gente poder realizar o sorteio, tá bom? Então, Carlos, a gente pode abrir a página aí do sorteio. Beleza? Quantas pessoas aqui para sortear? Já vou te passar, só um minuto. São 9. Beleza. Posso sortear? Só mais um minuto, por favor. Só para confirmar, a gente vai estar sorteando agora a caneca. Pode fazer o sorteio, Carlos. Beleza, número 7. Número 7 é o Cristiano. Parabéns, Cristiano. Aí. Posso sortear mais Pode um número? sortear o próximo. Aham. Número 4. E o ganhador 4 foi Tailine. Parabéns, Tailine. Parabéns, pessoal. Ah, então, semana que vem a gente vai falar de. A gente vai entrar um pouco nos processos do CT, a gente vai falar de pentest. Então, eu vou estar aqui de novo, dessa vez com o Diego Stout junto, onde a gente vai falar um pouco sobre pentest e talvez ter até alguma demonstração na prática, né, do que é possível fazer aí. E acho que é isso, né, Jane? É isso. A gente vai estar disponibilizando depois, disponibilizando, na verdade, o pessoal do marketing vai entrar em contato para combinar a entrega aí dos brindes. E aí a gente aguarda vocês para o próximo webinar também. Show. Show, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.